Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo no canal Falando em Português, neste dia 28 de fevereiro de 26, né? São 16 horas na hora de Brasília. E como todo mundo já sabe, os Estados Unidos juntou com Israel e atacaram o Irã, né? Juntou uma dupla aí para bater no Irã. E nós vamos trazer algumas notícias agora a respeito dessa situação no Irã, né? Mas primeiro a gente já pede aí, comenta, compartilha, se gostar da joinha, se não gostar da joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. E vamos lá para as primeiras notícias, né? Chefe da ONU pede cessar-fogo no Oriente Médio. Antônio Guterres alerta para o risco de conflito regional. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez nesse sábado 28 um apelo público pela cessação imediata das hostilidades no Oriente Médio, após novos ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Não é novos ataques. Os Estados Unidos e Israel resolveram atacar o Irã, porque não concordam com o seu regime. Em comunicado, Guterres condenou a escalada militar na região e afirmou que o uso da força e as retaliações subsequentes colocam em risco a paz e a segurança internacional. E aí eu concordo com ele, né? Estamos prestes a um terceiro conflito mundial, né? Peço o cessar imediato das hostilidades e a desescalada, né? O pessoal daqui da Agência Brasil foi longe, né? Desescalada declarou. Segundo ele, a continuidade dos confrontos pode desencadear um conflito regional mais amplo, com graves consequências para civis e para a estabilidade do Oriente Médio, que nunca teve, foi estabilidade no Oriente Médio. Eu não acredito que o conflito vai ser apenas regional, né? Pelo que a gente está vendo pelo mundo, é possível que esse conflito se torne internacional. O chefe da ONU também reforçou que todos os Estados-membros devem respeitar suas obrigações conforme o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, que proíbe a ameaça ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. Guterres afirmou ainda que não há alternativa viável à solução pacífica das controvérsias internacionais e incentivou as partes envolvidas a retornarem imediatamente à mesa de negociação. O fracasso em desescalar pode ter consequências graves para toda a região, alertou o Guterres, que é o chefe da ONU, que literalmente não apita mais nada. Simplesmente o Guterres está aí pedindo e vamos ver se os pedidos dele vai ser atendido. Pelo jeito, não. E isso já vem de décadas, quando os Estados Unidos resolveram invadir o Iraque, destruir o Iraque, não precisaram do aval da ONU e não precisam. Eles têm as armas, eles vão destruir e ponto final. É assim que vem funcionando, né? E mais uma sobre essa questão. Irã tem direito de se defender, diz vice-ministro após retaliação. Irã afirma ter atingido várias bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã afirma ter atingido várias bases norte-americanas no Oriente Médio em retaliação ao ataque ao país feito neste sábado 28, informa a rede Al Jazeera. Segundo o canal, o governo iraniano afirmou que fez o ataque a várias bases dos Estados Unidos na região, incluindo Bahrein, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que alvos militares de Israel e dos Estados Unidos no Oriente Médio viraram alvos das poderosas explosões dos mísseis iranianos. A Guarda disse ainda que esta operação vai continuar sem trégua até que o inimigo seja definitivamente derrotado. Para o exército do Irã, todas as bases dos Estados Unidos na região são alvos legítimos. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã disse à rede Al Jazeera que o Irã tem o direito de se defender e lamenta qualquer perda humanitária que possa causar devido a esta escalada militar. Segundo a Al Jazeera, pelo menos uma pessoa morreu nos Emirados Árabes Unidos devido ao ataque do Irã. Bahrein considerou a ofensiva do Irã um ataque traiçoeiro
e uma violação gritante da soberania e segurança do reino. Já o Kuwait e o Catar afirmaram que interceptaram todos os mísseis disparados pelo Irã. Né? É curioso, né? E, segundo Al Jazeera, pelo menos uma pessoa morreu. Assim, o Bahrein considerou a ofensiva do Irã um ataque traiçoeiro e uma violação gritante da soberania e segurança nacional. O ataque dos Estados Unidos no Irã não é um ataque à soberania nacional do Irã. O Bahrein permitir que os Estados Unidos tenham bases militares em seu estado não é um ataque à soberania do Bahrein. Mas o Irã se defender dos Estados Unidos, aí é um ataque ao Bahrein. Né? É lamentável. E aqui tem... vamos ver isso aqui. Trump justifica que ataques ao Irã são para defender norte-americanos. O mesmo discurso de sempre, né? O discurso de que invadir o Iraque era para defender os estadunidenses, porque lá tinha armas de destruição em massa que até hoje não foram descobertas. Aí vem o Irã, a mesma situação agora. Invadiram a Venezuela para acabar com o tráfico de drogas. Assim que a presidente Capacho, lá da Venezuela agora, entregou o petróleo aos Estados Unidos, o tráfico acabou automaticamente. É só mentira que os Estados Unidos contam para o mundo. Né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em pronunciamento veiculado em sua rede social que a principal justificativa para o ataque ao Irã é defender os estadunidenses. Afirmou ainda que o Irã jamais terá uma arma nuclear. Nosso objetivo é defender os norte-americanos, eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de pessoas terríveis e duras, afirmou o mandatário. Ou seja, se você não seguir a cartilha da extrema-direita, você se torna um demônio. É assim que fazem aqui no Brasil. Com quem pensa diferente da extrema-direita, a extrema-direita trata como inimigo, como bandido, como pessoas desprezíveis que precisam ser eliminadas para que o Brasil continue enquanto nação e as famílias de bem, as famílias tradicionais continuem, quando na verdade nós percebemos muito bem o que é que as famílias tradicionais estão fazendo. Mas, enfim, o que os Estados Unidos quer do Irã não é libertar o povo iraniano, não é acabar com o regime iraniano, é simplesmente o petróleo iraniano. Só isso que os Estados Unidos estão desejando lá no Irã. Petróleo do povo iraniano. É só isso. Não tem nada mais do que isso. Né? Se assim fosse, pela democracia, pela liberdade dos povos, eles não estavam lá junto com a Arábia Saudita, um regime totalitário que os Estados Unidos não se preocupam. E outros regimes ali, inclusive, que estão defendendo os Estados Unidos agora, atacando o Irã. São regimes autoritários, ditatoriais, mas simplesmente rezam na cartilha estadunidense e entregam suas riquezas para os estadunidenses, em detrimento do seu povo, porque as lideranças, na verdade, estão muito bem, obrigados, são bilionários, estão lá vivendo em suas mansões de ouro, literalmente de ouro, mas o povo passando fome, passando necessidade, enquanto as lideranças desses países entregam tudo aos Estados Unidos em troca de suas fortunas. É assim que funciona. O Irã não aceitou, porque não importa o tipo de regime do país. O importante para os Estados Unidos é que as riquezas sejam entregues e sejam controladas pelos estadunidenses. Simplesmente assim. Japão, Rússia e União Europeia reagem a ataque conjunto ao Irã. O ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irã neste sábado, dia 28, provocou reação imediata de vários países, alguns condenando a ação e outros demonstrando apoio à escalada militar no Oriente Médio. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia declarou: o pacificador agiu novamente, as negociações com o Irã foram apenas uma fachada. Todos sabiam disso. Então, quem tem mais paciência para esperar pelo triste fim do inimigo agora? Os Estados Unidos têm apenas 249 anos, o Império Persa foi fundado há mais de 2,5 mil anos. Vamos ver o que acontece em 100 anos. Outra manifestação importante foi a do presidente francês Macron.
numa rede social, ele escreveu que o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã traz graves consequências para a paz e segurança internacional. Neste momento decisivo, todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança do nosso território nacional, nossos cidadãos e nossos interesses no Oriente Médio, acrescentou. O presidente espanhol Pedro Sánchez condenou o ataque. Rechaçamos a ação militar unilateral dos Estados Unidos e de Israel, que representa uma escalada e contribui para uma ordem internacional mais incerta e hostil. Rejeitamos igualmente as ações do regime iraniano e da Guarda Revolucionária. Não podemos nos permitir outra guerra prolongada e devastadora no Oriente Médio. Exigimos a desescalada imediata e o pleno respeito ao direito internacional. É hora de retomar o diálogo e alcançar uma solução política duradoura para a região. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, avalia que os acontecimentos no Irã são de grande preocupação. Permanecemos em contato próximo para salvaguardar a segurança regional e a estabilidade, garantir a segurança nuclear e prevenir quaisquer ações que possam escalar tensões e minar o programa de não proliferação nuclear e de vital importância. A União Europeia adotou grandes sanções em resposta às ações do regime assassino do Irã e de sua guarda revolucionária e promovemos consistentes esforços diplomáticos. A primeira-ministra do Japão disse que determinou a adoção de medidas necessárias para garantir a segurança de cidadãos do país que estão nas áreas do ataque. Israel anunciou que realizou um ataque preventivo contra o Irã. Em seguida, também foi anunciado o envolvimento dos Estados Unidos. Dada a existência de tais preocupações, até agora vínhamos tomando medidas preventivas, como a evacuação antecipada de cidadãos japoneses para nos prepararmos para qualquer eventualidade. No entanto, ao receber a notícia, imediatamente instruí os ministros relevantes a intensificarem a coleta de informações e a adotarem todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos cidadãos japoneses que permanecem no local. Tem uma balela muito grande, né? Quando esses países dizem que o Israel e os Estados Unidos estão fazendo um ataque preventivo. Um ataque preventivo, né? Ou seja, vamos bater no sujeito porque a gente pensa, imagina que a qualquer momento ele vai nos agredir. Então, nós partimos e agredimos primeiro o Irã, né? E aí a gente fica pensando como se funciona os dois pesos e as duas medidas, né? A Rússia atacou a Ucrânia preventivamente, fez um ataque preventivo, segundo os próprios russos. A União Europeia retaliou a Rússia. Os Estados Unidos e Israel fazem um ataque preventivo ao Irã. E agora? A União Europeia vai fazer retaliações aos Estados Unidos e a Israel? Não, não vai, porque são capachos dos Estados Unidos. Essa é a realidade. Ataque em escola mata 57 estudantes, diz Irã. A escola foi atacada enquanto os alunos estavam em aula. Os ataques de Israel e Estados Unidos atingiram uma escola de Minab, sul do Irã, deixando pelo menos 57 alunos mortos na manhã deste sábado 28, segundo a agência estatal iraniana IRNA. Outras 60 crianças ficaram feridas, né? O governador da província confirmou à agência que a escola foi atacada diretamente. O caso aconteceu pela manhã, enquanto os alunos estavam em aula, segundo a agência de notícias. Nas redes sociais, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que o bombardeio foi um crime flagrante, afirmou que o mundo deve reagir a esse ataque e que o Conselho de Segurança da ONU deve agir agora no exercício de suas principais responsabilidades de acordo com a carta. Já a Guarda Revolucionária do Irã informou ter bombardeado bases americanas em resposta aos ataques deste sábado, segundo a agência IRNA, né? As bombas foram lançadas contra bases do Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, além de esconderijos militares nos territórios palestinos ocupados. A Guarda Revolucionária Islâmica prometeu que os ataques com mísseis e drones das Forças Armadas iranianas vão continuar, né? Então, está aí um ataque. É uma escola, segundo a agência iraniana de informação, né? Em meio a guerras,
a gente nunca sabe quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira. Que nós sabemos, na realidade, e sempre quem estuda um pouco sabe que a verdade vai ser sempre dos vencedores. Né? Quem vencer as guerras conta suas histórias e essas histórias se tornam realidade. Quem perde a guerra fica com as mentiras, isso é fato. Né? Mas então, o que estamos acompanhando é um ataque sem precedentes aí do Israel e dos Estados Unidos ao Irã. Essa conversinha de ataque preventivo é absurdo, né? E aqui tem o Brasil, né? O Brasil condena ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Itamaraty diz que negociação é o único caminho viável para a paz. O governo do Brasil condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã neste sábado 28. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou grave preocupação com a situação e lembrou que os bombardeios ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes. Para o Itamaraty, a negociação é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região, em toda a parte do mundo. Né? O Brasil defende a paz e sempre defendeu a paz. Aí o extremista de direita vai dizer, não, o Brasil está sendo contra os Estados Unidos, está defendendo o regime iraniano. Não. O Brasil está defendendo a paz, a negociação. Em todas as situações, este governo brasileiro, pelo menos, defende as negociações, a paz. Só discordo do Itamaraty quando ele disse que os Estados Unidos estavam negociando com o Irã. Não tinha negociação. Negociação é conversa, senta-se e conversa a respeito de determinada situação. No caso dos Estados Unidos com o Irã, os Estados Unidos estavam ameaçando o Irã. Ou você faz o que eu quero, eu vou atacar militarmente. O nome disso não é negociação, o nome disso é ameaça. E era isso que os Estados Unidos estavam fazendo no Irã, ameaçando o Estado Islâmico, ameaçando a população do Irã. Né? Essa situação nós vamos estar aqui acompanhando, desejando sempre a paz, para muitos da extrema-direita que acham que a gente quer guerra, quer isso, não. Quem é progressista, quem é de esquerda, de verdade defende a paz, defende o diálogo, a conversa. Nós acreditamos que os problemas, os conflitos podem ser resolvidos através do diálogo, da negociação, da conversa. Né? Então vamos pedir aí, comenta, compartilha, dá joinha, segue aí o canal Falando em Português, se for do seu desejo, e agora nós vamos entrar aqui nas falas dos três poderes, vamos trazer a fala do Lula, vamos trazer reportagem a respeito do que aconteceu durante essa semana aí, no Congresso e no STF. Né? E vamos trazer primeiro o governo federal. Começa aqui pelo governo federal. A fala de Lula na 6ª Conferência das Cidades, né? Sempre deixa aqui. Vamos lá, tentar colocar aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando na 6ª Conferência Nacional aí, das Cidades, onde o presidente Lula detonou aí o comedor de banana com casca lá de Minas Gerais, o Romeu Zema. Mas vamos ouvir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.